Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção? Bom, esse aqui é o 10º roteiro, né? Que vamos corrigir. No 10º roteiro, eu pedi em língua portuguesa, né? A gente finalizar, né? A sequência, a segunda sequência. Então, eu pedi a aula 8 e 9. Então, vamos lá. Na página 8 e 9, tá falando sobre pontuação, né? Então, a primeira atividade está pedindo para vocês grifarem, grife. Então, você passar um tracinho lá no texto, né? Nas falas dos personagens, né? Então, vamos lá. Lá no texto, tem várias, tá? Se eu for ler tudo, eu vou ler o texto quase inteiro, tá? Mas tem um diferencial, tá? De como você pode observar. É a pontuação do travessão, né? Aquele tracinho, né? Antes da frase, que é o travessão, que indica que o personagem vai falar. Então, eu só vou ler alguns, né? Iniciando lá no comecinho, que é na página 23, né? Inicia com o narrador contando a história. Então, nesse primeiro parágrafo, no finalzinho, tá dizendo, olha, chamou os 7 filhinhos e lhes disse, 2 pontinhos, tem outra versão, queridos pequenos, preciso ir ao bosque. Então, é a mamãe que está falando. Para a gente saber a diferença de quem está contando o texto e de quem vai falar na história, existe a pontuação do travessão. Então, onde tiver aquele tracinho, era para vocês terem grifado, tá bom? Então, tem a mamãe falando, tem os carneirinhos lá, as ovelhinhas falando, os cabritinhos, olha, os cabritinhos falando, tem o lobo falando, tá? Todas as falas, né, dos personagens tinham que ter sido grifadas, ok? E aí vem uma perguntinha sobre isso. Como você fez para descobrir quais eram as falas? Eu acabei de dizer. Para descobrir as falas em um texto, eu tenho que procurar pelos travessões, tá? É só observar onde está o travessão, né? É como se fosse uma licença para falar no texto, ok? Na 2, está pedindo para vocês observarem, né? Um trecho, né, da história com e sem travessão, sem pontuação, tá? Então, dá para perceber como é organizado, né? Como a pontuação organiza um texto, né? Eu recebo muito texto de vocês sem pontuação. Você olha assim, você já assusta. Cadê onde que eu começo a ler, né? É complicado. Tem que ter a pontuação. Vocês precisam ser atentos a isso, tá? E a perguntinha seguida: qual é a diferença para o leitor entre as duas formas de pontuar esse trecho? Qual a diferença? Ele organizou melhor, né? Ele destacou algumas partes com a pontuação, diferenciou as ideias, né? Cada ideia é uma frase, é um parágrafo, né? Ele diferenciou as falas. Então, a pontuação é para isso, né? Então, a resposta seria essa, né? Qual é a diferença? Um tá escrito direto, né? Sem falar, sem respirar, sem nada, né? A gente não sabe quando o personagem fala, quando é que o narrador fala. O segundo tá mais organizadinho, a gente consegue ler um pouquinho de cada vez, respirando, né? Tá mais organizado, certo? Essa seria a resposta, ok? Na aula 9, na página seguinte, né? Tá falando de novo sobre pontuação, né? Tem um trechinho aí, né? Destacado para vocês refletirem, e aí vem as perguntinhas. Agora registre o que vocês concluíram. O que é um travessão?
é o sinal que permite um personagem falar no texto. Mais ou menos é isso que você tinha que ter respondido. 2 pontos. É uma pausa que vai indicar, né, que o personagem vai falar. Poderia ser assim a sua resposta, tá? Vamos continuar na página seguinte. Tá pedindo do ponto final. Tá dizendo já, né? Ponto final. Acabou aquela ideia, né? Ponto. É uma pausa maior, na qual eu aproveito para respirar mais profundamente, né? Tem o ponto de exclamação. Muito importante. Você, quando vê ele, você precisa mudar a entonação da sua voz ao ler. Você vai ficar espantado. Você vai ficar, opa. Então você tem que pensar dessa forma. Tem alguma coisa acontecendo. Né? Você está exclamando. Você está assim, com dúvida. Você está, né? É mais ou menos isso que você tem que falar. E você sabe o que indica o ponto de interrogação? Interrogação é uma pergunta, né? Interrogação é dúvida, né? É aquela... tipo não fala, uma sombrinha, um guarda-chuva. Lembra, né? É uma pergunta. Toda vez que você quiser fazer uma pergunta, você precisa colocar esse ponto no final, né? O ponto de interrogação, tá? Continuando. Tá pedindo para reler a frase, né? E aí tá perguntando assim, por que a palavra disseram está entre 2 travessões? A quem essa palavra se refere? Faz parte da fala dos cabritinhos? E aí, o que vocês responderam? Bom, disseram. Faz parte da fala do cabritinho? Não, né? Essa palavrinha ali está entre aspas assim, porque é o autor, né? Quem está contando a história, né? Que está falando, não falando, mas contando, voltando a contar, né? Olha só. Não abrimos nada. Disseram. Não é a nossa mamãe. É a mamãe, tem uma vozinha suave. E tua é rouca. Então, essa disseram tá entre as 2 falas, né? Ela não pertence à fala, tá bom? Então, seria do narrador. Então, disseram é do narrador. Por isso que está dessa forma, ok? Na seguinte, que na 4... Na frase lida, há 2 adjetivos que ajudam a diferenciar a voz do lobo e a da mamãe cabra. Quais são elas? Lembre-se que adjetivo caracterizam e qualificam as palavras. Então, vamos só relembrar um pouquinho. Cada palavrinha de uma frase pertence a um grupo. Eu já expliquei sobre isso, né? Então, tem grupos de substantivo, tem grupos de verbo, tem grupos de adjetivos. Quem é o grupo dos adjetivos? São palavrinhas que qualificam, caracterizam a pessoa. A menina é linda. Está falando da menina, né? A palavra linda está falando da menina, está caracterizando. Então, seria um adjetivo. Nessa frase aí, estão falando da voz, né, da mamãe. Então, a palavrinha suave, né? Suave pertence ao grupo de adjetivos. E rouca, que refere-se a do lobo, né? É outro adjetivo, tá bom? Espero que tenha acertado. Continuando, fique sabendo, nos diálogos, quando uma palavra aparece entre travessões, geralmente é a fala do narrador, que anuncia quem está falando. É aquilo que eu falei. Volte ao texto e procure mais um exemplo em que o narrador anuncia quem está falando, como no trecho lido no item 5, e grife o trecho de vermelho. Vamos lá, então, ver lá no texto onde tem alguma coisa parecida com isso? Vamos lá? Bom,
vocês têm que procurar nos travessões, tá? Nas linhas que tem os travessões. Porque pode ser, né? Nas falas que o narrador vai interromper para dizer alguma coisa. Então, lá na segunda parte do texto, que é a página 24, no parágrafo "Ah, meu Deus!", suspirou ela. Esse suspirou ela não é fala de ninguém, é o narrador de novo falando um pouquinho, né? Narrando um pouquinho entre a fala. Então, grifem aí, tá? É um pedacinho que tem de igual, né? Do exemplo lá da atividade, certo? Número 6. Agora revise seu texto novamente, verifique se há ajustes a fazer sobre pontuação de diálogo, tá? Então, você vai lá nos textos que vocês fizeram, né? Na roteiro retrasado, se não me engano, tem textos lá que vocês continuaram a contar. Verifica se você colocou travessão nos diálogos, né? Dos personagens, tá bom? Aí é só você corrigir, não tem como eu te falar, tá? Ok? Vamos para a aula 10, que é uma revisãozinha de pontuação. Tem uma atividadezinha aí para vocês escreverem os verbos, né, que estão em parênteses, de modo adequado. Então, vamos lá. Como vai ficar? Resposta aí, gente. Os cabritinhos, então, saíram correndo. E daí a pouco voltaram com as pedras, que meteram tantas quantas cabiam na barriga ainda quente do lobo. A velha cabra, muito rapidamente, cozeu a pele de modo que ele nem chegou a perceber. Então, aqui vocês precisam refletir sobre os verbos, tá bom? Quando é uma pessoa só, o verbo é de um jeito. Quando são várias pessoas, o verbo é de outro jeito. Então, ele tem que combinar, né, com quantidade, né? Vamos pôr, estudar. Eu estudo. Eles estudam, né? Então, tem que combinar o verbo conforme as pessoas, né? Quantidade de pessoas, tempo, tá? E aqui é uma atividadezinha de revisão que vocês já viram isso nos roteiros passados, tá bom? E é isso. Tem mais um pouquinho aqui, mas não é atividade, é só para refletir sobre isso, ok? Acabamos aí, língua portuguesa. Vamos para matemática? Bom, matemática é a aula 6, né? Da segunda sequência. Vamos entrar em figuras geométricas, vamos lá. Aqui tem 3 figuras geométricas e tem algumas perguntinhas. Vamos lá. Todas as figuras têm o mesmo número de lados? Sim, tem. Todas as figuras têm o mesmo número de vértices? O que são vértices? São as pontinhas, tá bom? Tem, sim. O que você pode afirmar sobre o comprimento dos lados da figura 1? São todos iguais. D. Meça os lados da figura 1. O que você afirmou no item B? Está correto? Ou você terá que alterar a sua resposta? E aí? Está correto, né? Se você mediu direitinho, tá tudo igual. Ok. Meça os lados da figura 2. O que você pode afirmar sobre eles? Não tem a mesma medida, né? Dá para perceber, não precisa nem de medir, correto? Próxima. Meça os lados da figura 3. O que você pode afirmar sobre ele? E aí? Também, que os lados são diferentes, né? Por quê? Nós temos aí 2 tipos de figuras. Tem o quadrado e o retângulo, né? Quadrado, grava aí na cabecinha, sempre vai ter os lados iguais, né? Os vértices iguais. Agora, o retângulo não, né? Existem 2 medidas, ok? E até na terceira tem outra medida, né? Tem várias medidas ali, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai estudar depois. Vamos continuar.
Agora é a 7. É isso? É. Vamos lá. Um sorteio de livros. Em um dos estandes da Bienal, realizaram-se sorteios de livros. Havia 5 livros de ficção, 15 livros de contos de assombração, 15 livros de contos de terror e 25 livros de contos de fada, para sortear entre os visitantes. O responsável pelo sorteio ficou com os olhos vendados. Vamos lá, responda as questões. De qual gênero pode ser o livro sorteado? Ficção, contos de assombração, contos de terror, contos de fada. E aí? Qual é a chance de um desses aqui ser sorteado? Qualquer um deles, né? Ele pode pegar qualquer um, então pode ser qualquer um deles a resposta. É certeza que o primeiro livro sorteado será de contos de fada? Não, né, gente? Não tem como você ter essa certeza, né? É possível que o livro sorteado seja de ficção? Sim, a chance é igual para todos. É possível que o livro sorteado seja de contos de fada? Sim, né? Ela tá de olho fechado, ela pode pegar qualquer um. Então todos têm a mesma chance, então é sim. Qual dos gêneros literários tem menos chance de ser sorteado? Ah, aí já é diferente. Qual que tem menos chance? O que tem menos? É claro, né? Quem que tem menos ali? Ficção. Livro de ficção, tá? É a resposta. O que você pode afirmar sobre as chances de um livro de contos de terror ou de contos de assombração ser sorteado? As chances são iguais porque eles têm a mesma quantidade, certo? É possível que livros de contos de terror sejam selecionados em todos os sorteios seguidos? Talvez, sim. Sim, né? Porque há mais de 2 livros nesse gênero, né? Então, sim, há essa possibilidade, ok? Continuando. Vamos lá. Aula 8. Bom, veja quanto cada criança tinha para gastar na compra de livros. Temos aqui algumas notas, né? A Maria Beatriz tem 2 notas de 20 e uma de 10. A Isabel tem uma de 20 e 2 de 10. O Júlio tem 2 de 20 e uma de 2. Vamos ver o que está falando sobre isso. Inicialmente, quanto cada criança tinha em reais? Então, a Ana Beatriz, somando tudo, dá 50. A Isabel, 40 reais. E o Júlio, 42 reais. Maria Beatriz gastou 42 reais. Isabel, 37,50 e Júlio 40,75 centavos. Júlio fez sua compra em um único estande. Quanto ele recebeu de troco? Bom, se ele gastou R$ 40,75, o que a gente tem que pensar? Ó, ele tem 42. O 75 para chegar no 41, falta 25 centavos. Mais R$1 dá 42. Então, ele recebeu R$1,25. Qual o gasto total das 3 crianças com a compra de livros? Então, você tem que somar, né? O 42 da Maria Beatriz, o 37,50 da Isabel e o 40,75 do Júlio. Quem colocou R$120,25 acertou! Parabéns! Vamos continuar. Aula 9. Aula 9. Vamos lá. Em um dos estandes havia um cartaz com a informação: em compras acima de R$30, você ganha um bônus correspondente à metade do valor gasto. Nesse estande, Maria Beatriz gastou R$22 e Isabel R$32. Responda as questões.
As duas meninas ganharam o bônus? E aí? O que vocês acham? Não, né? Não. Somente a Isabel ganhou bônus por ter feito compras acima de R$30, né? Qual o valor do bônus recebido por Isabel? Bom, o bônus recebido pela Isabel foi de R$16, porque é a metade de 32. Esse valor pode ser calculado decompondo, né, o 32, 20 mais 12, e fazendo a metade dos dois e somar de novo. Ou se você já é craque, é só pensar que número que eu dobro, somo ele de novo, que dá 32. Seria 16. Ou ainda, você pode ir lá na tabuada do 2, que você vai descobrir, porque eu já falei sobre isso, tá bom? Continuando aqui, C. Qual é o resultado de 32 mais 2? Qual é o resto? Dividido por 2. Eu achei que fosse um mais ali. É 16 e não resta nada. Isso quer dizer que é uma divisão exata quando sobra nada, né? É diferente de você dividir 5 balas para 2 pessoas. Vai sobrar, né? Você vai dar 2 e vai sobrar uma. O resto é 1, tá? Então, quando eu divido por 2 e sobra, isso a gente chama de resto. Isso vai acontecer com todo número ímpar, né? Que não forma parzinho. Vamos lá, continuando. 2. Outro stand oferecia como bônus o valor correspondente à quarta parte dos gastos realizados na compra de livros. Olha só, quarta parte. A gente não aprendeu sobre isso, mas presta atenção. Dá a dica que eu vou dar para vocês. Quando eu penso terça parte, quarta parte, quinta parte, isso significa uma divisão. Eu tenho que dividir para saber qual é a parte correspondente, tá? Então, você precisa de divisão. Divisão e multiplicação é juntinho, já expliquei para você, né? A divisão é ao contrário da multiplicação. E multiplicação é ao contrário da divisão, né? Na tabuada a gente vê isso, tá? Continuando assim. Nesse stand, Júlio César comprou um livro por R$16, tá? Quanto ele recebeu de bônus? Bom, R$16 você precisa achar a quarta parte. Então, você tem que dividir o 16 pelo 4, né? Você pode ir dividindo com desenho, se você quiser, né? Você pensar. Agora, se você for pensar assim, ó, divisão é ao contrário da multiplicação, então, que número que eu repito 4 vezes para dar 16? Essa seria a quarta parte. E aí eu acho, né? Ou você vai lá na tabuada e fala, que número multiplicado pelo 4 dá 16? Aí você vai achar o 4, porque 4 mais 4 mais 4 mais 4 é 16, tá? Continuando então, é o número 4 a resposta. Qual o valor do bônus dado a uma pessoa que gastou R$44 nesse instante? Bom, é a mesma coisa. Você precisa dividir o 44 por 4, né? Ou pensar, que número que eu somando 4 vezes vai dar 44? Ou você vai lá na tabuada do 4, que ela já tem, porque a tabuada do 4 nada mais é que a repetição do 4 várias vezes. Então, você ali descobre quantas vezes o 4 foi repetido, né? Então, uma vez o 4 vai dar o 4, 2 vezes o 4 vai dar 8 e assim vai. Que número foi somado? Quantas vezes o 4 para dar 44? Então, se você descobriu o número 11, você acertou, tá bom? Vamos lá. Júlio César comentou que essa pessoa recebeu como bônus o correspondente à quarta parte do valor gasto da compra. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Sim, porque 44 dividido por 4 é 11, tá bom? Então, está correto sim a informação. Vamos continuar? Aula 10.
Tem uma tabelinha aí, vamos trabalhar a tabela de organização, né? Olha só que legal. A tabela é muito... a tabela serve para organizar algumas informações, alguns números, para ficar mais fácil para a gente ler, interpretar, né? E tem aí, ó, uma tabela de dia, né? Dias. Quantos adultos, quantas crianças e o total de visitantes, né? Da Bienal. Então, olhando essa tabela, a gente pode responder as perguntas seguintes. Vamos lá. Quantos adultos compareceram à Bienal no dia 16 de outubro? 130 adultos. Tá lá, fácil. Quantas crianças compareceram à Bienal no dia 17? 828. Aqui está pedindo para você usar uma calculadora, né? Então, você tem autorização para usar uma calculadora. Todo celular tem uma, né? Vamos lá. Que significado você dá ao número 222 obtido a partir da soma de 86 mais 130? O que é dividido? É mais do que dividido por 136, essa? É o mais sim, gente. Não é divisão, não, é mais. Então, essa conta é o total de pessoas que compareceu à Bienal no dia 15 de outubro. Corresponde a isso. Tá bom? 222 é como se eu estivesse somando 86 mais 136, né? É o total de pessoas, crianças mais adultos. Essa seria um problema. Se eu estivesse inventando um problema assim, teria que fazer essa conta. Qual foi o total de pessoas que compareceram à Bienal no dia 15 de outubro? 86 mais 136. Seria a continha que eu ia fazer desse problema. Então, aí tá falando ao contrário, né? Lembra? A gente já fez sobre isso. Inventar um problema para a continha. E o que você pode afirmar sobre o valor obtido ao somar os números 86, 130, 186 e 305? Quem que pescou isso? Quem pegou essa pegadinha? Eu posso dizer que há um problema, né? Se eu estivesse perguntando qual o total de adultos que compareceu à Bienal nos 4 dias, ou posso pôr 15, 16, 17, 18. Né? Seria um problema para resolver assim, tá? Então, se você respondeu mais ou menos parecido, tá tudo certo. E ali, o número de crianças superou o número de adultos? Superar ganhou do número de adultos? Se sim, quantas crianças a mais compareceram à Bienal em relação à quantidade de adultos? Aí você vai ter que fazer a conta, não é mesmo? Somar todos os adultos e somar todas as crianças. Então, a sua resposta é sim, né? Depois que você somou os adultos e somou as crianças, você precisa fazer a comparação. Comparação, eu já expliquei que é uma continha de menos, é uma subtração, tá? O maior, você tira o menor, tá? E então, você chegou ao número 363, tá? Então, o número de crianças foi a mais 363 do que os adultos, ok? Parabéns para quem acertou. Vamos continuar, então, acabou, né? O número 10 acabou. Vamos, então, de ciências. O que eu passei de ciências para vocês? Vamos ver? Bom, ciências, a gente está estudando um pouquinho mais sobre as abelhas, né? O mundo das abelhas, porque agora a gente vai entrar nas florzinhas, né? Logo no primeiro aqui em ciências, eu estou mostrando as partes de uma flor, né? Então, vamos lá, ó. O estigma é onde recebe os grãozinhos de pólen que caem das abelhas que passam. Tem as anteras, né? Que produzem os grãos de pólen. Tem as pétalas, né? Que são coloridas para atrair, né, os bichinhos. As sépalas, que protegem o botão da flor, que não abriu. O nectário, né? Que produz o néctar, um líquido adocicado que atrai as abelhas. Tem os óvulos dentro do ovário, que esperam o encontro com os grãos de pólen para virarem sementes. O pistilo, que encaminha os grãos de pólen até o ovário.
né? E aí tem as partes das abelhinhas que vocês já conhecem, tá? Tem já de cara aqui uma atividade para vocês conhecerem as partinhas, né, das plantinhas, ok? Vamos lá, então tem texto, tem coisa para vocês pintarem. Olha, tô muito decepcionada, tem muito desenho vindo em branco, muito feio, fantasma. Cadê o capricho, né? Capricho, gente, pelo amor de Deus, tem tempo para fazer isso, não? Né? Escola da lápis de cor, não tem desculpa, não. E aí, tá pedindo para vocês desenharem, que vocês aprenderam, né? Uma plantinha com todas as suas partes, né? E chegamos no sócio histórico, tá bom? Sócio histórico, temos aí um mapinha, né? Em forma de caça-palavras, para vocês encontrarem. Quem descobriu o Brasil? Cabral, né? Que tá na... deixa eu ver aqui. Tá na linha 3... na quinta linha, mais ou menos, na região nordeste. O Brasil foi colônia de Portugal, também está na linha, as primeiras lá em cima. Quem era o rei de Portugal? Dom João, está na linha também. Quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I, tá na coluna, tem uma coluninha, tá bom? Uma das últimas coluninhas. Que mês Dom Pedro proclamou a independência do Brasil? Setembro, né, gente? É esse mês agora, né? Essa semana agora, setembro, né? Dom Pedro proclamou que o nosso país vivia, assim, dependendo, né, de Portugal, né? Que eles vieram aqui, e, enfim, vocês já sabem a história, né? Eles chegaram aqui, foram dominando, e a gente, tudo que a gente precisava, a gente dependia deles e tudo mais, até que Dom Pedro deu um basta, que isso foi no dia 7 de setembro, que a gente está comemorando agora, nessa semana que vem, tá bom? Então, fácil demais, né? Bom, aí vem a sexta pergunta aqui. Escreva quem são essas pessoas da foto. Fala também da importância delas na história do Brasil. Capricha no texto. Olha, não teve nenhum capricho das respostas que eu recebi, né? Porque a gente precisa realmente dar muito valor, falar muito desse povo, que é os índios, né? A maioria acertou, falou que eram os índios, mas falou muito pouco deles, né? Eles estavam aqui, né? No Brasil, né? Eles são os primeiros que chegaram no Brasil, né? Tanto que a gente fala que Dom Pedro não descobriu, ele chegou, né? Ele chegou até aqui, que essa terra era deles. E hoje ainda existem índios, né? Eles lutam pela essa terra, né? Que eles chegaram aqui, são os primeiros, eles têm esses direitos garantidos, tem leis que garantem isso a eles, né? Eles ainda vivem, né? Mas a história deles são assim, não é tão feliz, né? Porque quando os portugueses chegaram, quiseram mudar eles, né? Quiseram pegar as coisas deles, conquistar eles de algumas formas. Então, muitos índios morreram, outros fugiram, outros ficaram. Então, não é uma história assim, muito feliz, né? Ainda hoje não é, né? Eles continuam lutando por um pedacinho de terra que é deles, que tiraram, né? Muitos fazendeiros vai tirando aos poucos as terras dos índios, eles vivem lutando, né, por essas terras. É um povo que vive da natureza, né? E cuida da natureza. Embora a gente, nós influenciamos muito eles, né? Com nossos costumes, mas tem muitas tribos indígenas, são muitas tribos indígenas, falando vários tipos de línguas, né? Vários costumes, várias culturas que a gente precisa respeitar em primeiro lugar. Então, os índios foram os primeiros habitantes da terra, você poderia ter feito isso. Os índios, eles sofreram, né, com essa visita aí dos portugueses, né? Os índios cuidam muito bem da terra, eles têm costumes diferentes, eles moram em ocas, eles têm rituais, eles pintam os corpos, eles se enfeitam diferentes, eles vivem da caça, vivem da pesca. Tem muita coisa legal para falar dos índios, né?
Então, assim, podia ter caprichado um pouquinho mais, certo? Mas dá tempo de você ir lá e corrigir e falar bastante coisa dos indígenas, tá? Que é um povo sofrido que merece nosso respeito, tá bom? E assim termina, deixa eu ver, termina a correção do 10º roteiro. Espero que você tenha gostado. Se surgiu alguma dúvida, se ainda ficou alguma dúvida, se eu falei alguma coisa errada, vocês me falam, que às vezes eu tô aqui e nem percebo, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.